Olá, amigos e amigas do Irmã Sheila. É com grande alegria que nós trazemos para as nossas reflexões o assunto sobre a missão dos profetas e a identificação dos falsos. Nós gostaríamos, a princípio, de ler um pequeno trecho do capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. O início do item de número 4, que nos diz o seguinte: missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Bem, isso seria efetivamente as questões da missão, mas sempre houveram falsos profetas que buscaram alterar a verdade em proveito próprio, como nós todos sabemos, não é? Em todos os tempos, esses falsos profetas submetem os despreparados ao fanatismo, olha a importância, para aferir vantagens pessoais e manter o orgulho. Até porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, trabalha para o bem de todos. Nós temos vários exemplos na humanidade que a mídia traz para nós, mas por vezes nós encontramos pessoas que estão ao nosso redor, dentro do círculo familiar, ou então na nossa comunidade, enfim, e que não necessariamente a mídia alcance. Mas exemplos mais significativos, como uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um João Paulo II, o Sai Baba da Índia, o Dalai Lama, sendo que dessa geração é o único que se encontra reencarnado. Também poderíamos salientar o trabalho vigoroso de Masaharu Taniguchi, o fundador da Seite Noe, entre tantos outros, né, que nós sabemos que são os de fato verdadeiros que trazem a contribuição para a alavancagem da evolução das pessoas, ou seja, de nós mesmos no nosso planeta, inclusive com as influências nas dimensões que nos são paralelas. Por isso, a necessidade sempre do convite, e esse é um registro da própria doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, a necessidade de estudarmos, de pesquisar e de preparar-se, sempre buscando no ensinamento de Jesus a base, a estrutura de que é necessário analisar os frutos, verificando os exemplos. Na seara espírita, por exemplo, não praticar o que se segue também não seria a questão de estar sendo um falso profeta? Dentro, claro, do limite de cada um, não nesses de expressões, né, gigantescas que envolvem a comunidade toda, mas dentro de uma estrutura que é nossa, né, uma estrutura que nos diz respeito. Quando nós não praticamos aquilo que seguimos, nós não estamos também falseando os aspectos em nós mesmos, adulterando a realidade nossa de seres espirituais com condições de chegarmos a níveis superiores, os deuses que Jesus nos ensinou, são questões para nós pensarmos, porque senão ficam focados somente no outro, né? Nós vamos encontrar também esses falsos profetas em todos os terrenos. Por exemplo, na ciência, que acabam terminando por promover guerras e destruição. No campo profissional, semeando intrigas e desânimo, quando não, às vezes, não é, no grupo familiar. E uma questão que se faz importante, e no campo mediúnico, como devem ser esses profetas ou intermediários deles? Os verdadeiros intermediários são humildes e trabalhadores, como nós sabemos, para que espíritos enganosos, espíritos maldosos não se aproveitem para causar desequilíbrios. Geralmente esses espíritos agem com muita astúcia, através de nomes pomposos, trazendo mensagens via de regra ridículas, com um linguajar, não é? Sempre
com características de que poderia ser superior, quando na realidade, se nos aprofundarmos, não passam de aspectos ridículos em relação aos nomes pomposos que se apresentam. E visando sempre uma coisa só: semear intrigas e destruição de grupos e de pessoas bem intencionadas no sentido de fazerem o melhor. Até porque, conforme nós sabemos, o desencarne, a morte do corpo físico, não nos transforma em anjos, tal seria. Naturalmente, seria uma agressão ao nosso livre-arbítrio. Seríamos agredidos no que existe de ponto central da justiça divina do Criador na criatura, que é a liberdade de ação, e sendo evidentemente responsável por aquilo que, obviamente, semeia, colhendo os resultados da sua própria semeadura. Obviamente, sempre nos lembrando do ensinamento de Pedro na sua primeira epístola, no seu capítulo 4, no versículo 8º. O amor cobre uma multidão de pecados, significando dizer que para todo equívoco o causador somos nós, e se somos os causadores, porventura que sejamos, evidentemente, nós temos os efeitos desta causa. Mas como elementos causadores podemos também, à medida que vamos nos conscientizando, produzindo efeitos cujas causas são positivas, produzindo efeitos positivos, minimizando, evidentemente, aspectos que seriam de natureza desagradável, com sofrimentos e dores. Podemos fazer esse trabalho na presente caminhada, dando importância para os aspectos do exercício do bem. Por isso, a necessidade sempre da análise, seja no processo mediúnico ou nas questões que nos envolvam sobre os serviços que temos que prestar, não podendo aceitar as coisas pura e simplesmente, principalmente nas questões raciocinadas sobre os conselhos fornecidos. Raciocinar sobre conselhos fornecidos. Venho de espíritos ou venho desencarnados ou de encarnados? Porque a grande realidade lembrando o nosso codificador, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz que a opinião de um espírito tem a força de ser uma opinião. Somente isso. Como nós temos, por nossa vez, o direito à nossa opinião, como as pessoas têm o direito às suas opiniões, mas podem estar simplesmente com o valor de uma opinião, e não a verdade efetivamente. Por isso, o cuidado de raciocinarmos, de trabalharmos as informações que nos chegam. Verificar sempre a essência e nunca a forma. Lembrando Jesus, árvore boa não pode dar maus frutos, como a árvore má não pode dar bons frutos. É a lógica daquilo que nos compete fazer. Veja que a administração desse processo todo nos diz respeito. É exatamente de acordo com o nosso interesse. Por isso que nós vamos encontrar, aliás, nas colocações do Kardec, na própria estrutura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é a casa máter do Espiritismo, fundada pelo codificador, entre outros dos seus colaboradores, que ele vai nos tratar dos aspectos para os cuidados em relação aos espíritos, no quesito de proteção, de sustentação de todos nós, na relação da prática da caridade. Mas ele não deixa de enfatizar a necessidade do estudo, porque a prática da caridade é o exercício do amor, é o amor em ação. Mas, no entanto, a questão voltada, ou as questões voltadas para o estudo, amplia a nossa capacidade de análise. E aí nós tomamos conhecimento de que a caridade exige discernimento, para que nós efetivamente utilizemos dos recursos, ou dos próprios recursos que não são nós, que são nossos, que nós empregamos no esforço que nós colocamos, nas atividades às quais nós nos propomos, de termos bom senso, de analisarmos todos os aspectos com bom senso. Vale lembrar Emmanuel, não se fala de evangelho para quem tem o estômago vazio.
mas efetivamente, após as questões dos tratamentos iniciais da própria condição do atendimento direto dessa necessidade em si, que é a necessidade do alimento, vale-nos a condição de levarmos o Evangelho como estudo para que as pessoas tenham com isso dignidade e busquem, por sua vez, melhorar-se através das atividades do trabalho e valorizando aquilo que são e que nós também somos espíritos imortais, seres, como nós dissemos, com um DNA divino, quando Jesus nos lembrou dos Salmos, de número 82, no seu versículo 6, ouvistes, vós sois deuses. E ele complementou, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Para isso, bom senso na aplicação. Até mesmo porque o próprio Emmanuel disse a Chico Xavier, quando no início da sua missão, ele tratando dos aspectos daquilo que viria como obra através dele e de tantos outros que ele apresentaria ao Chico no decorrer da história da existência do Chico no planeta, ele disse: se algum dia eu alterar Kardec, rasgue tudo que eu escrevi e me esqueça. Veja a importância, então, daquilo que nos oferece a doutrina, no sentido do estudo e, acima de tudo, da prática do bem, para que nós possamos nos isentar dos aspectos que são de falsos profetas ou dos falsos cristos e também reforçarmos a nossa posição para fazermos aquilo que nós seguimos dentro das nossas possibilidades. Lembrando o próprio codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, de que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Pedimos então, nesses instantes, que Jesus nos abençoe e desejamos a todos muita paz.